Quem é você, Judas ou Pedro? Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e no vídeo de hoje eu vim te fazer duas perguntas. Primeiro, de que lado você está? E segundo, as pessoas sabem que você é cristão? Então chega de enrolação e roda a vinheta, porque depois da vinheta tem muito mais vídeos para vocês. Bom, meus amores, nesse vídeo vocês estão vendo que eu já tô me movimentando aqui, né? Que a gente vai levar um papinho sobre algumas coisas que eu andei refletindo e que eu quero compartilhar com vocês. Esse vídeo, ele teve origem, vamos dizer assim, baseado em algumas coisas que eu tenho refletido sobre a minha vida. E são coisas assim um pouco, não sei se tensas, eu não sei como definir essas coisas. Mas eu sei que foram coisas que eu fui refletindo um pouco mais sobre a minha vida, sobre como eu tenho agido, sobre, enfim, envolvendo absolutamente tudo. E por que eu perguntei no início do vídeo pra vocês se vocês eram Pedro ou Judas? Porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre eles, tá? Eu andei refletindo um pouco sobre algumas coisas e eu percebi que Pedro e Judas tiveram os seus erros e os seus acertos, tá? Mas foram erros e acertos que às vezes nós cometemos e que, ao invés da gente refletir sobre esses erros, sobre esses acertos que eles tiveram, a gente acaba julgando eles e muitas vezes sem trazer isso para nossa vida, sabe? E é por isso que eu tô aqui hoje, para conversar com vocês mais a fundo sobre tudo isso, sobre essa história sobre a história de Pedro, sobre a história de Judas, na verdade sobre alguns pontos da história deles que eu resolvi trazer um pouco para minha vida e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas antes, se você se identificou com esse vídeo, se você acha que esse vídeo vai sim trazer mudanças aí para sua vida, para sua mentalidade, tá bom? Eu quero te convidar a fazer parte desse canal, tá bom? Bora todo mundo aí se inscrever, compartilhar com todo mundo, porque tá vindo muito vídeo incrível aqui pra vocês. E eu acho que esse papo vai ser muito importante pra gente, pra refletir sobre alguns pontos aí da nossa vida, tá bom? Então fica comigo até o final. Eu sei que vai ser talvez um tempo complicado pra gente conversar, um tema, na verdade, complicado pra gente conversar, mas que é sim muito necessário, meus amores. Eu tava refletindo, tava conversando comigo mesma, com Deus, e eu percebi que, assim, às vezes a gente sabe exatamente qual lado que a gente tá, né? A gente sabe que a gente pertence a Deus, que a gente tá sempre com Deus, que a gente quer sim estar com Deus. E eu tenho muito isso firmado no meu coração, sabe? Tipo, nossa, eu sou apaixonada por Deus. Não é à toa que eu tenho um canal cristão, né? Mas eu tenho percebido que, infelizmente, só isso, só você saber qual é o lado que você tá, não é o suficiente, infelizmente. Porque muitas vezes as pessoas não sabem que nós somos cristãos. E eu falo por mim, tá, gente? Isso aí é meio que um testemunho. Porque tem muitas pessoas que não sabem que a gente é cristão, que não tem essa noção. E eu falo por mim, de novo, falando por mim. Existem pessoas que eu tava refletindo durante o ano de 2022 que não sabem que a gente é cristão. E isso tem mexido muito comigo, porque eu percebi que muito mais do que falar, eu sou cristão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é você demonstrar que você é cristão. Eu acho que essa palavra demonstrar, ela é muito forte e é algo que nós temos que refletir também. E por que eu trouxe para vocês essa questão de Pedro e Judas? Eu vou até ler para vocês
uma reflexão que eu tava fazendo, tá? Sobre Pedro e sobre Judas, ok? Judas, ele fingiu ser amigo de Deus, né? De Jesus no caso, mas ele o traiu. Já Pedro o negou, mas se arrependeu. O que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes, às vezes, nós vivemos num mundo em que nós temos muitos amigos, que nós chamamos as pessoas de amigos, mas que infelizmente elas não são nossos amigos, infelizmente elas não têm empatia por quem nós somos, não sabe quem nós somos e acaba nos traindo sem ver ou às vezes percebendo que realmente fez algo muito errado. E Judas, teoricamente, ele era amigo de Deus, de Jesus no caso, tô falando Deus, mas Judas, ele era amigo de Jesus, ele era discípulo de Jesus. E Judas, ele passou por uns momentos que às vezes até Pedro negou de passar por esses momentos. Por exemplo, eu sei que tá confuso, mas eu vou tentar ser mais clara. Judas, ele deu um beijo no rosto de Jesus. Um beijo. E para algumas pessoas, abraços, beijos, carinho, isso significa ser amigo. Mas Judas o traiu. E esse significado, essa coisa de traição é muito forte, porque existem pessoas perto de você que se dizem seus amigos, mas que pelas costas falam muitas coisas ruins. E eu tava refletindo com relação à minha vida, principalmente, que eu tive que abandonar muitas amizades, muitas, porque eu não fazia parte daquele mundo. Porque aquilo me magoava. A presença dessas pessoas não me fazia ser rica de Jesus, de ficar próxima de Jesus. Pelo contrário, me afastava mais e mais de Jesus. Mas eu chamava essas pessoas de amigos. Já Pedro, ele o negou. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, gente? Pra concluir o vídeo. Eu falei que o vídeo vai ser bem rapidinho, né? Vai ser uma coisa mais papum mesmo que a gente vai conversar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que às vezes você tá... Ou você tá sendo, tá? Ou você tem perto de você um Judas que se disse seu amigo, só que na verdade ele te trai pelas costas, ele... Enfim, é óbvio que a maioria das vezes é pelas costas, mas ele te trai, às vezes ele faz você se sentir mal com você mesmo, às vezes existem amigos que não são tão amigos assim, sabe? E às vezes é só pela presença, a presença é carregada, então a gente precisa entender mais a fundo sobre isso. E a questão de Pedro, às vezes existe um Pedro na sua vida que às vezes te negou, que às vezes sei lá, às vezes fez mal pra você, mas na verdade essa não era a intenção dele. A intenção dele era, sei lá, se proteger de alguma forma, talvez por conta de um passado que foi muito ruim pra ele. Enfim, gente, eu não sei. Mas o que eu sei é que você precisa entender quem você tá sendo. Pedro ou Judas? Com quem você tá andando? Com Pedros ou com Judas? Eu sei que é um pouco pesado ficar falando um pouco sobre isso, mas eu entendi que na nossa vida a gente precisa fazer escolhas. E você falar que está do lado de Deus, está do lado de Jesus, isso hoje em dia, infelizmente, não significa mais nada, porque eu falo por mim. Gente, eu tinha amigos que se diziam cristãos e não eram cristãos. Nunca foram cristãos, nunca tiveram atitude de cristãos. Mas às vezes essa influência está sendo tão negativa para sua vida que você não dá conta mais. E eu preciso enfatizar isso aqui com vocês, porque às vezes não é só sobre você, às vezes é sobre a amizade que você está tendo. E
E eu sei que é muito pesado para algumas pessoas admitir isso, mas às vezes as suas atitudes estão sendo influenciadas pelos seus amigos. E eu sei o quanto é pesado a gente abandonar determinadas amizades. Mas o foco desse vídeo aqui é fazer você entender que realmente é necessário abandonar determinadas amizades. Porque às vezes a criação que os seus pais te deram, a criação perfeita que os seus pais te deram sobre o cristianismo, tá chovendo se vocês estiverem ouvindo algum barulho, tá? Mas às vezes essa criação que os seus pais te deram durante anos, elas sim podem ser sim destruídas por um único dia que você tiver com um amigo que é totalmente o contrário ao que Deus quer para sua vida. Eu falo por experiência própria que eu não tenho nenhum amigo que é 100% meu amigo e que eu posso assim contar, virar e falar, olha, eu tô precisando de você, você pode me ajudar? Eu não tenho. E eu sempre me questionei muito, eu sempre questionei muito a Deus do porquê que eu nunca tive amigos, do porquê que eu sempre fui muito sozinha. E a única resposta que eu consigo ter pro meu coração se acalmar é que Ele quer fazer coisas muito maiores na minha vida, mas que infelizmente essas coisas dependem de sacrifícios que nós temos que fazer. Sacrifícios de abandonar amizades, abandonar relacionamentos, abandonar às vezes até família, gente. De verdade, do fundo do meu coração. Existe... A história de Abraão é um dos maiores exemplos disso, né? Às vezes nós temos sim que abandonar algumas origens, vamos dizer assim, para que a gente possa sim estar mais perto de Deus. Então, foi isso, pessoal. Não sei se esse vídeo fez sentido pra você, mas era algo que eu precisava expor pra vocês, era algo que eu precisava conversar com vocês. E eu sinto que não é só tirar um peso das costas, mas eu sinto que existem pessoas que precisam realmente ouvir isso. E eu não sei como você recebeu esse vídeo, mas eu espero que de forma positiva e espero que Deus comece a abençoar a sua vida e iluminar a sua mente para que você se afaste, sim, de influências ruins que Deus não quer para sua vida, tá bom? É isso. Curta, comenta, compartilha, manda para todo mundo esse vídeo. Tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam urgentemente ouvir esse vídeo, ouvir essa mensagem. E você, como amigo, como servo de Deus, compartilha e envia essa mensagem para que outras vidas também possam ser, sim, abençoadas, tá bom? Beijo pra vocês e tchau! Até o próximo vídeo!